Amém. Vamos ler Apocalipse capítulo 18. São do versículo 1 ao 24. 24 versículos. Amém. O subtítulo é A Queda de Babilônia e Lamentações sobre a Terra. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhes em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque dizem de seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra se prostituíram com ela e viveram em delícias. A chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, daquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, e de bronze e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor da farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. E os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todos que navegam em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela o céu e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz
de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Bondoso Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor, e como sempre tudo que podemos fazer é ler o livro. Então, papai querido, agora eu peço a tua grande misericórdia sobre nossas vidas e peço que o Senhor me ajude, Senhor, a ser um instrumento, ser um vaso em tuas mãos, para que o Senhor possa usar-me e falar aos teus filhos, Senhor, através das minhas cordas vocais. Não deixa o meu entendimento, não deixa, Senhor, embora eu use o meu entendimento, mas não deixa o meu entendimento impedir, Senhor, que os teus filhos vejam a tua verdadeira vontade, a revelação da tua palavra. Mas usa-me, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que viria e nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em toda a verdade. Ajuda nós nesta noite, Senhor. Traz os teus filhinhos, aqueles que hão de ouvir, bem como, Senhor, toca nos corações daquelas pessoas que ouvirão a tua palavra, daqueles que um dia, Senhor, vão ouvir esta palavra e saberão que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Senhor, e que o Senhor não falha, e que a tua palavra é mais atual do que o jornalismo do próximo milênio. Senhor, meu Deus, tua palavra nos leva para a eternidade, Senhor. Faça isso para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmão, amém. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Hoje, 13 de setembro, dia importante, né? Mais um aniversário de Tudem. Amém. A Bíblia fala sobre a queda de Babilônia e lamentações sobre a terra. Para que você entenda isso aqui, irmão, é preciso olhar toda a Escritura. Dois espíritos passaram do Velho Testamento para o Novo Testamento e permanece até os dias de hoje. Um é o espírito de Balaão, que é um espírito mercador, um espírito negociante, que negociava a palavra. Balaão, ele ia morrer quando a mula viu o anjo com a espada desembainhada para partir eles no meio. E a mula falou, tão desesperada, criou cordas vocais na hora e falou. E disse, por que tu tá me batendo? Eu sempre não te segui em todos os caminhos por onde tu me mandaste ir. Por acaso eu te obedeci alguma vez? Tu não tá vendo que tem um anjo aí na frente com a espada desembainhada para nos partir ao meio? Aí ele entendeu. Amém? Então esse espírito de Balaão é um espírito religioso, é um espírito com dons de Deus. Tem dom. Até porque se você olhar a Escritura, se você olhar e ver um pouco da Escritura, você vai ver que tudo que é bom vem de Deus. Tudo o que é bom vem de Deus. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele vai usar o seu dom, vai usar a sua força, vai usar você para destruir você e os da tua volta. Ele vai ter que usar. Então esse é o espírito de Balaão, um espírito de engano, de profecia de engano, profecia daquilo que não é a perfeita vontade de Deus. Que nem tem um hino, eu amo esse hino, que eles cantam assim, vai dar tudo certo, sim, vai dar tudo certo. Para aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo. Para os demais, não, é mentira. Essa terra vai melhorar, os dias... Como é que é? Dias melhores virão. Sim, quando a Bíblia diz dias melhores virão, significa na eternidade com Ele. Não é aqui. Jesus disse, meu reino é eterno, não é desse mundo daqui, eu não sou. Para aí, que isso? Parece que... Mas esse é o outro espírito que passou. É o espírito babilônico. O que era o espírito babilônico? Um sistema que funcionou muito bem por muito tempo, nos maiores impérios que houve, foi um grande império. E o espírito, e esse império babilônico, o que ele fazia? Como eu já contei isso para vocês. Ele pegava, ia até um lugar, sequestrava os moços de lá, levava cativo.
Chegava lá, largava eles no meio das delícias, no meio das coisas boas. Aí depois de um tempo, mudava o nome deles, botava um nome mais bonito e assim por diante. Adaptava eles. Aí pegava eles e largava na terra deles de novo. O que acontecia? Eles passavam aquela cultura para aquele povo. Aqueles moços já não conseguiriam mais viver na sua cultura desde quando eles foram tirados de lá. Não conseguiriam, mas eles viviam na cultura babilônica. Então a Babilônia entrava neles. É como eu digo, tem uma irmã que eu digo, ela saiu de uma organização religiosa aí, mas a organização não saiu dela. Então os moços saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saía de dentro deles. E esse espírito babilônico é o que passou para o Novo Testamento. Também, que é o espírito do falso profeta de Balaão, e o espírito babilônico, o espírito do sistema religioso. Então, eu vou pegar alguns versículos aqui bem rápido. Olha só. E o anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quem é esse? O anjo que tem glória, e a terra é iluminada com a sua glória. O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Está vendo? Amém? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, ou seja, aborrece a Deus. Imundo, que não são lavados no sangue de Jesus. Tá vendo? E agora, ave, andam acima das outras. Andam acima do entendimento natural do mundo. Ou seja, trata-se de pessoas religiosas. Está vendo? Então, pessoas religiosas. A Babilônia se tornou o quê? Morada de demônios. Aí você pega na organização religiosa. Não estou falando contra ninguém, não vou falar nome aqui, mas para que você entenda o que é a palavra de Deus. Existe uma palavra de Deus e existe uma palavra que conta sobre a história de Deus, que os homens são contadores de história hoje. E eles têm dons que convencem você, eles têm dons espirituais, porque o dom é dado sem arrependimento, dom de discernimento, dom de profecia, tem dons ali. Porém, não consegue ser aquela palavra. Não consegue. Então se tornou o quê? Morada de demônio. Por quê? Aí você pega essa morada de demônio. Jesus disse: os da sinagoga de Satanás. Mas não existe sinagoga de Satanás. Não existe. Não existe, Jesus. Ainda mais naquele tempo. Não, a sinagoga é um lugar de pessoas corretas. Eles tiravam o calçado para entrar lá. Era lugar de pessoas corretas. Somente israelita de sangue consanguíneo. Então não é qualquer um que entrava naquela sinagoga. Mas então como que era a sinagoga de Satanás? Porque eles não guardaram a palavra. Ou seja, eles guardaram os escritos dentro do próprio entendimento. Mas quando a palavra apareceu na sua humildade, eles não puderam recebê-la. Porque Deus, através da sua palavra, fala conosco. Às vezes a pessoa diz: aí Deus me falou assim, aí Deus me falou, Deus está me dizendo. Irmão, Deus fala na sua palavra. Se não estiver de acordo com a sua palavra, isso é diabo. Então, esse espírito religioso passou, esse espírito babilônico. Então, morada de demônios. Por que se tornou morada de demônio? Porque agora quem manda no sistema organizacional não é Deus. E Jesus disse que só tem dois senhores. Se não é o Senhor Jesus Cristo, quem é? Quem é então? Está vendo? O sistema é babilônico. Então, se não é o Senhor Jesus Cristo, aí eles vêm e dizem: isso trata-se da primeira igreja romana. Sim, mas a igreja romana é a primeira besta. A outra besta que sobe da terra faz uma imagem àquela primeira besta. Ou seja, fica igual. Fica igual. O sistema protestante ficou igual ao primeiro cristianismo. Ficou igual.
Ou seja, jogaram Jesus para fora e mantiveram seus dogmas e credos. Porque aí agora a palavra está vindo de novo, a palavra está vindo, Jesus está vindo arrebatar os seus filhos. Ah, não, mas isso aí vai ser... Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Está vendo? Então essa volta de Jesus já aconteceu de lá para cá. Relâmpago, uma luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Agora, uma luz, um relâmpago, uma luz. E no final dá o trovão. Primeiro vem a luz, depois dá o trovão. E nós temos os 7 trovões no final da caminhada, que são os 7 selos, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação de onde está o diabo e onde está Deus trabalhando com o seu povo. Tá vendo? Então, isso são os 7 trovões que não foi permitido que Daniel escrevesse, que não foi permitido que João escrevesse, porque era para o tempo do fim. Isto é a palavra em ação. Por isso que eles viram a palavra, creram na palavra, mas quando a palavra se manifestou na sua forma singela, eles não puderam ver. O que eles viram? Um bastardo. Nem filho de José era. Nem israelita ele era, porque José era israelita. Mas eles sabiam que ele não era filho de José. Está vendo? José era da tribo de Davi. E Jesus, de que tribo era? Deus, lá no Éden, já tinha dito que não haveria participação do homem. Está vendo? Da semente da mulher. Está vendo? Oh, glória a Deus. Aleluia! Então a palavra, tudo apontava, tudo que eles tinham embaixo do braço, a Torá, o Pentateuco, os livros, tudo apontava para aquela palavra que chegaria diante deles. E eles não puderam ver. E ele disse ainda, se você não pode crer, creia no que a palavra diz a meu respeito. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Vindo agora, relâmpago do Oriente ao Ocidente. Irmão, ele disse para onde eu vou, vocês não entendem, não sabem agora, mas vocês vão saber depois, porque quando vir aquele Espírito Santo em meu nome, está vendo? Ele vos ensinará todas as coisas, não havendo necessidade que ninguém vos ensine, ele vos guiará em toda a verdade. Ali está o início do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Estarei convosco até aquele dia de ir embora, até a consumação do século. Então veja, agora, isto não tem nada a ver com o sistema religioso, isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com o evangelismo, isto só tem a ver com a preciosa e poderosa palavra de Deus. Está vendo? Amém? Isso é muito grande, irmão. Agora a palavra tem se manifestado. Ah, mas ela está aqui agora, então, irmão Paulinho, você está falando ela? Sim, eu estou falando ela, mas pela misericórdia, porque ela já está conosco desde a ressurreição. Ele disse, estarei convosco, não vos deixarei órfão. Então ele já está no nosso meio. Passearei no meio de vós. Olha aí, ele já está aqui. Agora o sistema caiu, tornou-se morada de demônios. O que é morada de demônios? Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua casa? Você mora lá, não é? Quem é que manda lá? É você, não é? Você mora lá, você é que manda na sua casa, correto? Pois é. Quem é que manda na morada de demônios? Os demônios, irmão. Está vendo? E aqui ele está falando da Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Um sistema religioso, um sistema organizacional, um sistema perfeito que virou um império que resistiu, passou para o Novo Testamento. Está vendo? E esse sistema tornou-se morada de demônio. O que isso significa? Que o diabo está pregado nos púlpitos, está dirigindo as pessoas, os demônios estão guiando as pessoas. Isso é muito sério, irmão. Isso é grave. Sim. Demônios guiando as pessoas. Agora me diga, para comigo. Não quero que você se ofenda. Chega o culto. Olha a liturgia do culto. Chega lá, uma musiquinha suave. Aí atrás aquele púlpito com milhares de pessoas ali, as autoridades, né? Os grandes pregadores, os grandes, sei lá o quê.
Ou então, às vezes, tem um coral, que é uma loucura, como aquela igreja que a gente foi lá em 3 de Maio, aquilo parecia um mausoléu, coisa mais linda aquilo, mas um mausoléu, não tinha ninguém. Para mim, uma coisa muito grande sem ninguém é um cemitério, um mausoléu. Amém? E lá, e aí tá lá aquelas pessoas, aquele grande coral, aquela grande música, tudo perfeito, acústica, tudo perfeito, bonita, as janelas, pintura, tudo lindo, tudo maravilhoso. As pessoas que fazem o trabalho da porta, as pessoas que fazem o trabalho disso, trabalho daquilo, evangelista, juventude, círculo de oração, meu Deus, tanto departamento assim que chega a ser desesperador. É tão perfeita a organização, sabe? Tão perfeito. Aí começa o culto. Aí tem o começo, tá? O começo, um hino congregacional, mas os hinos daqueles que cantam individual, né? Mais uns corinhos e aquela coisa certa, tudo perfeito. Aí depois vem um e lê uma palavra introdutória, ninguém entende coisa nenhuma. Aí depois vem outro e fala um pouco dos anúncios, que vai isso, vai aquilo, porque nós essa semana fizemos isso, fizemos aquilo, e dia de Santa Ceia é uma vergonha, porque eles lêem quem deu os dízimos, é claro que quem deu o maior dízimo vai estar lá em cima, né? Os que deram o menor dízimo, os coitadinhos, acho que conforme vai falando os nomes, já vão se encolhendo, porque sabe que não chegou no nome deles, aí o deles é o menor, então já vão se encolhendo, de vergonha. Se isso não é morada de demônio, não sei o que é. Amém? E aí, depois disso, de todo esse feito, aí vamos chamar agora o pregador. Normalmente o pregador é uma pessoa contratada de outro lugar. Porque se for dali, todo mundo conhece a vida. Está vendo? Então tem que ser de outro lugar. Aí vem um cara lá da Bahia aqui para o sul, aqui do sul vai lá para a Bahia. Só vocês terem uma ideia. Aí vai lá aquela pessoa e faz aquela leitura, aquele sermão bonito, muito bonito. Aí chama as pessoas com uma mentira. Às vezes pregam que Deus vai te abençoar, que Deus está tratando com aquela criatura. Deus deu aquela doença, Deus permitiu aquela doença, Deus permitiu aquela situação, Deus permitiu aquilo te acontecer para que você corra para Ele. E aí Ele vem e diz: não, Deus vai te curar hoje, Deus vai te abençoar hoje, pode ter certeza que você vai ser abençoado. É mentira, são demônios falando, porque você só será abençoado se você estiver na sombra, no esconderijo altíssimo, que é a palavra. Está vendo? É o único lugar seguro. Então, se isso não é morada de demônio, não sei o que é. Aí depois eles vêm e ainda diz: vem aqui na frente, ou levanta sua mão, sei lá, qualquer coisa assim, e aceita Jesus, que o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Mentira! O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Você está entendendo? Demônios enganando. Demônios enganando. Demônios enganando. Eu já vi, isso eu vi, ninguém mandou. Eu já vi mulheres pregadoras, que a Bíblia não tem mulher pregadora. Não tem pastora. Deus não tem pastora. Ah, mas as filhas de não sei quem lá eram pastoras, filhas de Filipe. Não, pastor de ovelha, de bichinho. Não, na obra de Deus. Na obra de Deus ele não disse ide por todo mundo. Ele disse para Maria e as que estavam com ela: ide dizei aos meus discípulos. Ou seja, minhas testemunhas são eles. São eles minhas testemunhas. Ide dizei aos meus discípulos. Está vendo? Então eles é que seriam o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, não elas. Não elas. Não elas, está vendo? Mas hoje tem pastora. E aí as pregadoras, missionária, pastora, sensualizando no púlpito. Meu Deus. Outro, meu Deus, um homem que era mais uma mulher, pregando no púlpito. Isso eu vi. Ninguém mandou dizer. O outro eu vi numa gravação dizer que eram tudo da orquestra de Satanás, de Lúcifer. Eu já imaginei, vai voar uma Bíblia na cabeça dele. Vai voar um sapato na cabeça dele, no mínimo, porque se eu sou lá, eu faço isso, irmão. Eu não sou violento, mas eu pegaria um sapato e atiraria na cabeça dele. O que é isso aí, cara? Tá louco? Que é isso aí? Pois é, irmão. E todo mundo, glória, amém, 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 amém. Porque não ouve mais nada. Estão com a mente, o ouvido cauterizado. Já não ouve mais a verdade. Está vendo? Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque isso aqui é só para eleito. Isso aqui não é para todos. É só para quem tem ouvido. Para quem Deus dá ouvido. Para quem Deus não deu ouvido, não adianta. Isso aqui é bobagem. É bobagem. É o Paulinho falando, é qualquer outra bobagem. Agora, para o eleito, isto é a solução. Isto é o que ele já esperava na alma. É o que ele já aguardava ouvir a verdade. O eleito. O eleito. Está vendo? O eleito, irmão.
Mas aquele que saiu da presença de Deus, esse não tem mais volta. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e retrocederem, agora voltarem. Não voltam mais à comunhão, não tem mais jeito. Se ele é um eleito, ele morre lá fora. Ele não volta mais, não consegue mais. Está vendo? Porque, irmão, é como você está num caminho bom. É como você está comendo uma comida maravilhosa e antes você comia pouca coisa, uma polentinha e um temperinho verde. Era tudo que você tinha, uma farofa. Mas hoje você escolhe o que comer. Não, não quero mais essa comida boa. Vou comer aquela farinha lá. Não, você nunca vai fazer isso. Você evoluiu. Está vendo? Agora eu não vou andar mais no meu carro, agora eu vou andar a pé. Vou ser humilde e vou andar a pé. Não, você vai andar naquilo que Deus te deu. Está vendo? O ser humano evolui, então você vai evoluindo. É a mesma coisa. Então, quando sai da presença de Deus, não tem mais volta. Paulo disse que não tem mais volta. Amém? Então, morada de demônios. Os demônios estão mandando lá, enchendo de liturgia, enchendo de questões num culto. E o único que não é convidado é Jesus Cristo. Só fazer milagre. Só para fazer milagre, igual no publicano, só para fazer milagre. Faz seu milagre, Jesus, vai embora, nós vamos ver a nossa vida agora. Morada de demônios. E muitos seguem isso. Muitos seguem esse sistema. Seguem preceitos de homens, doutrinas de demônios. Está vendo? Uma vez o irmão disse, pai, eu gosto de tal conjunto, canta muito bem os hinos dele, tudo igual à Bíblia, mas só que, pai, irmão, não tem doutrina. Fiquei olhando para ele, qual é a doutrina? A doutrina não é a comunhão e no partir do pão, e perseverar na palavra? Não era, essa era a doutrina dos apóstolos, não era? Comunhão e perseveravam na palavra, e perseveravam na caminhada, e perseveravam na comunhão e no partir do pão. Comunhão o quê? Com a palavra. Comunhão com a palavra. Partir do pão, a palavra. Todos viviam num acordo só, diante do Altíssimo Deus. Irmão, e isso foi terrível. Foi terrível porque, por exemplo, pegava a família e levavam lá na arena. Hoje você olha, eu nem quero ir lá, mas hoje você olha aquele coliseu. Agora está aberto, mas antes era coberto, então ficava as pessoas lá embaixo. Aí quando subiu para cima, naquelas areias, lá naquelas arenas, estava todo aquele povo na volta, e tem vários lugares assim lá, e todo aquele povo na volta, e lá tinha um bicho, uma fera, esperando, louca de fome para ser solta, para matar. Aí largava o teu filhinho, tua filhinha, largavam lá. Nega esse Jesus aí. Larga esse cristianismo aí, ó. Larga esse cristianismo que tá lá o bicho fera lá, vai matar teus filhinhos, teus bebezinhos. Maria, imagina suas mulherzinhas. Imagine aquele bicho fera lá, ó. Aquele leão das montanhas, aquele tigre de Bengala, o tigre que tinha uma boca terrível. Se você não negar esse teu Jesus aí, esse teu cristianismo, aquele tigre vai matar o teu filhinho. Já pensou? Largava só as criancinhas e eles mantinham a fé, adoravam a Deus a si mesmo. Por isso é que ele diz assim, ó, te adorarei na presença dos homens, na presença dos deuses. Está vendo? E aí, o sangue deles estava ali, os pedaços, tudo estraçalhado. Agora é a vez sua, agora é sua vez de ir lá. Agora é sua vez de ir lá. Negar esse Jesus, negar essa fé cristã. Negar essa doutrina desse judeuzinho aí, ó, da tribo de Judá. Tá na época. Agora é sua vez agora de ir lá negar. Vai lá e você entra na casa areia quente e você vai vendo o sangue dos teus amados. Sabe o que eles faziam? Eles cantavam. Eles adoravam. Hoje nós adoramos com um bom violão, com uma boa caixa de som, com um bom microfone, um bom músico tocando. É assim que nós adoramos, né? Quando nós queremos. Quando a gente quer ir no culto. Quando a gente quer. Hoje eu estou afim de adorar a Deus. Aí se reúne em casa, faz adoração. Quando a gente quer.
Não é? Pois é, não era assim com eles, não. Não era assim. Eles iam sabendo que aquele era o último louvor que eles dariam a Deus. Está vendo? Que nem tem um hino que diz: eu queria ver a bravura dos santos em Penaré. Irmão, eu não queria ver. Me perdoe, o autor desse hino aí, é lindo hino, mas eu não queria ver, irmão. Que cena terrível. Está vendo? E mesmo assim eles guardaram a palavra. Nós somos uma vergonha. E eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Porque nós temos que tomar essa palavra. Nós somos a coroação deles. Ó. O encerramento da obra. Oh Deus poderoso. Por isso que a Babilônia tornou-se morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Qualquer espírito imundo entra lá. Agora, eu vi umas moças cantando. E aquelas moças cantando e cantando hino, coisa mais linda. Aí você olha, opa, meu Deus, que isso? Que vergonha isso aí? Paulo disse, se veste com modéstia e pudor. Pudor, esconde o corpo. Pudor. Está vendo? Cantando hino, que lindo. Cantando louvor a Deus. Estão cantando porque dá dinheiro. Estão cantando porque dá status. Estão cantando porque se sente alguém na sua organização religiosa, é líder do coral, é líder disso, líder daquilo outro. Está vendo? Então virou abrigo de todo espírito imundo. Espíritos imundos estão nessa grande Babilônia, no sistema religioso. Ô irmão, me perdoe, mas você tem que tomar uma decisão. Ou você sai disso e entra em Jesus Cristo, ou você vai entrar com ela na sua condenação. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Ave imunda é aborrecível. É bicho que voa. Então se é ave, é porque voa. E se voa, tem dons espirituais. Se voa, está acima da média dos outros. Está acima da média. Ora bastante, jejua bastante. Está acima da média, tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja. É dedicado. Está vendo? Vai em todos os cultos. Está vendo? Essa é a verdade, irmão. Refúgio de toda ave imunda, refúgio. Não gostei. Esse irmão usa casaco de lã. Eu vou para o outro que usa casaco de brim. Eu vou para o outro que usa blazer. Eu vou para o outro que usa paletó. Refúgio. Você não se agradou daqui? Vai para outra. Não se agradou dali? Vai para outra. Refúgio. A Babilônia virou refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Deus já te aborreceu há muito tempo. A palavra já chegou. Você já cruzou a linha da misericórdia. Não tem mais volta. Está vendo? Mas tem um refúgio para essas aves imundo e aborrecível. Tem refúgio. Tem. Você quer ser surfista e ao mesmo tempo andar nu na praia, surfando em cima das ondas, cheio de piercing, cheio de tatuagem, cheio de brinco, cheio de cabelão grandão e seminu em cima da onda, e também quer servir a Jesus? Tem. Você é uma mulher que desonra o poderio em sinal dos anjos, que é o teu cabelo? Tem igreja para você também. Você é uma mulher que não se veste com pudor e modéstia? Tem igreja para você também. Está vendo? A Babilônia tornou-se refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Irmão, não sabia disso, estou sabendo disso agora. Deus está falando conosco aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Você está vendo? Amém? Aleluia. Do que a palavra está falando? Você está entendendo, irmão? O que a palavra está dizendo? Você está vendo? Ela está chamando você, eleito de Deus. Isso é somente para os eleitos, exclusivamente para os eleitos e predestinados de Deus,
para a salvação em Cristo Jesus, o Senhor, a palavra, para a salvação através da palavra, é só para eles. Os outros vão continuar indo no culto, vão continuar fazendo tudo certinho, vão continuar tudo bonitinho, mas já estarão fora do projeto, porque a sua condenação vem em uma hora. Meu Deus, aleluia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Irmão, nações beberam vinho da sua ira, da sua prostituição. Irmão, prostituição significa um adultério. Prostituição significa ela tinha que casar-se, ela tinha um noivo, e ela foi lá e se prostituiu. Não esperou o noivo, está vendo? Prostituição, é disso. Ela não quis a palavra, ela não quis a humildade da palavra, ela prostituiu a palavra, ela perverteu, e esse é o pior adultério da palavra. Sabe por que é o pior? Principalmente o pregador. Irmão, todo que alterar um tio ou um J das palavras da profecia desse livro será tirado da sua parte, lá da herança eterna. Está vendo? Então a pior prostituição é essa, alterar a palavra. Amém? Então, os reis da terra se prostituíram com ela. O sistema político se fechou com ela. Está vendo? Mas com a palavra verdadeira não dá para prostituir. Não, porque a palavra não aceita. A palavra diz assim, ó, o meu reino é eterno. Está vendo? Não é desse mundo. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Que mercadores são esses? Que mercadores são esses, irmão? São homens com dons, falsos ungidos. Por que são falsos? Não é porque são ungidos. São falsos porque adulteraram a palavra. Pegam uma palavra adulterada, uma palavra prostituída. Por isso que são falsos, porque profetas eles são. Porém, pregam uma palavra adulterada, prostituída. E ouvi uma voz do céu que dizia: agora é com você, eleito de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Está vendo? Agora, quem é que está gritando? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E Jesus diz lá no 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Está vendo? Não tem desculpa. Ele mesmo veio te ensinar. Ele mesmo veio te mostrar. Amém? Então, sai daí. É ele que está gritando. Sai daí. Sai dela, povo meu. Sai, povo meu. Eu comprei e paguei com o meu próprio sangue. Então você é meu. Sai daí, povo meu. Porque já seu pecado está subindo. Amém? As pragas, para que você não incorra nas suas pragas. Então, está na hora de você correr desse sistema babilônico, desse sistema religioso, e ficar com o Senhor Jesus Cristo. Não olhe para o pregador, não olhe para o Paulinho. Paulinho é nada, mas Jesus Cristo é tudo. Esta é a sua palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. No 7 aqui. No 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Ela entrará em maldição. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Está vendo? O que ela diz? Tem Jesus, então não é viúva. Tem Jesus. O que diz a organização religiosa que ela tem? Jesus. Está vendo? Quando ela diz que não é viúva, porque ela tem Jesus. Ela tem Jesus. Está lá os dons se movimentando, está lá os milagres acontecendo. Está vendo? Aleluia. Mas foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte
o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Quem é que julga as nações com cetro de ferro, com vara de ferro? Judas diz Senhor, meu Deus. Pedro diz Senhor meu. Filipe, Senhor meu e Deus meu. Está vendo a palavra? Então, é forte o Senhor que a julga. O Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostiram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Irmão, eles vão ver ela cair e eles vão entrar em desespero. Terminou o sistema geopolítico do mundo. A nova era iniciou. Satanás agora assumiu. Está vendo? E os tomou todos de surpresa. E eles vão todos para o abismo junto com ela. E eles sabem. Então eles vão prantear, porque eles sabem que não tem mais volta. Quem são os reis? Quem são os reis da terra? O sistema político e o sistema religioso. Eles sabem a verdade, irmão. Eles sabem a verdade, porém não podem recebê-la, porque é muito singela. É muito simples. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, num instante, num momento, caiu o juízo sobre ela. E eles vão entrar em desespero, porque agora eles vão se ver com o próprio Lúcifer na terra. E agora? Falaram tanto do tal de Jesus, e agora? Vem cá. Mas eu vou me esconder, vai. Sistema biométrico, sistema facial, sistema que está nessas câmeras aí, ó, já está instalado em todo o mundo. Ele sabe o que você fala. O sistema de comunicação, tudo que você fala está gravado. Todas as mensagens que você manda, pode apagar teu celular, está gravado. Está tudo gravado numa nuvem. Para quê? Para quando uma mente muito inteligente precisar, só vai lá e pega. Tá aqui, Paulinho, ó. Tá aqui, fulano, ó. Olha aqui, ó. E aí? Por que tu tá aí ainda? Por que tu não foi arrebatado? Por que tu falou dessa palavra aqui e tu não foi junto? Agora tu vai ficar aí? Agora tu vai tratar comigo. Ô, irmão, uma expectação terrível e de terror vai cair sobre a terra. Está vendo? Aleluia. E sobre ela chorarão. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Terminou essa coisa de vender religião. Terminou, agora é a hora da verdade, amigo. Terminou o sistema religioso. Terminou o sistema religioso. Terminou. E agora, vão viver do quê? Esses que precisam de dinheiro, e muito mais dinheiro, e muito mais. E agora terminou o sistema. Agora o Satanás pega tudo e coloca tudo lá para distribuir no mundo. E agora, terminou? Tudo é coordenado por ele. Tudo tem que passar por ele. Ele é Deus na terra agora. E aí, eles vão prantear e vão lamentar. Choram e lamentam os mercadores, os negociantes. Aleluia. Aleluia, mercadores de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, cinamomo e cardamomo e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos de almas de homens. Isso é um sistema religioso com todos os dons preciosos de Deus. Terminou. Eles não vão poder mais vender isso. Terminou. Agora o único que faz milagre, o único que faz sinais e prodígios é o próprio diabo na terra. E agora, essa é a queda da Babilônia. Ainda tem tempo de você correr para a palavra, de você correr para o Senhor Jesus Cristo. Ainda tem tempo, você está ouvindo. Amém? É a sua palavra. E o fruto do desejo de toda da tua alma foi-se de ti,
e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Terminou o sistema religioso, não tem mais conversa. E os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Por que eles vão estar de longe? Por quê? Porque eles não querem ser condenados. E eles estarão em desespero porque sabem que aquele governante do mundo vai chegar até eles de alguma maneira. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho, fino de púrpura escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Irmão, tem 3 vezes que fala, ai, ai, daquela grande cidade, 3 vezes. Aleluia. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar se puseram de longe. Todo mundo está longe. Todo mundo está longe, saem dela agora, mas é tarde demais, porque era para sair agora. Jesus está dizendo, sai dela, povo meu, hoje. Porque quando isso acontecer, quando a Babilônia cair, quando o sistema religioso cair, e se apresentar um homem como Deus da terra, terminou a conversa. Terminou a conversa religiosa. Agora é tudo por ele, é tudo com ele. Tem que ser por lá. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamarão dizendo, que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo, olha a terceira vez, ai, ai, daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Eles podiam negociar, eles podiam tratar. Alegra-te sobre ela o céu e vós, santos apóstolos e profetas. Está vendo? Aleluia. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Você já saiu de lá. E Deus já julgou a tua causa. Você já está com Ele. Você já está na segurança, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, não anda mais segundo a conversa do homem, mas ouvem o Espírito Santo de Deus. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com qual ímpeto será lançada, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Eles falam que essa cidade seria a cidade de Atlantis e coisa e tal. Não, irmão, isso aqui é espiritual, isso aqui não é material. Isso aqui é espiritual. Isso aqui não é material, isso aqui é palavra para os eleitos de Deus. Os demais não entendem. Amém? Jamais, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de música, de flauteiros e de trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó significa trabalho, em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Isso é feitiço. Tomar a palavra de Deus, tomar os dons e não levar a Deus, isto é feitiço, isso é magia. Está vendo? O perigo que estamos correndo, o perigo que o sistema religioso está correndo. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Papa Karol Wojtyla, João Paulo II, ele disse que o cristianismo havia matado no martirológio, só o que está registrado, alguns milhões, não sei, parece 68 milhões de pessoas. Ninguém matou mais na terra do que o cristianismo. Ninguém matou mais na terra que o cristianismo. Está vendo? Aleluia. Então, e nela se achou o sangue dos profetas, não guardaram a palavra dos profetas. E dos santos, aqueles que foram transformados pela palavra. E de todos os que foram mortos na terra, eles mataram as almas. Eles mataram fisicamente e eles continuam matando a alma das pessoas. As pessoas vão na igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho na igreja para casa, de casa para o trabalho,
do trabalho para casa e recomeça o ciclo. Nunca são transformados, nunca mudam, não há transformação. Está vendo? Foram mortos na terra pelo sistema religioso. Vai pregar essa palavra para ver. Se eles ouvem, os líderes ouvem essa palavra, eles dizem, não escuta isso aí. Eu fiz teologia, eu sou estudioso da Bíblia, eu estudei o seminário, sou seminarista, eu é que sei o que quer dizer isso aí. Essa pregaçãozinha aí, isso é coisa, conversa mole, não escuta isso. Você vai saber quando você estiver lá do outro lado. Quando você estiver chegando lá do outro lado, você vai saber que a salvação esteve diante de ti, como Jesus que foi no inferno pregar para as almas que estavam em prisão, as almas que estavam encarceradas. Não foi para libertar eles, foi só para dizer, lembra aquilo que Noé pregou? Era eu, a arca sou eu. Vocês não entraram? Lembra aquele Moisés? Era eu, a salvação para libertar o meu povo. E assim por diante. Lembra aquele Davizinho, leão da tribo de Judá? Pois era eu ali, mostrando que eu viria. Está vendo? E eles não puderam receber. Ficaram nas suas religiões, foram parar no Hades. E de lá não saíram. Porque Samuel sabia que estava no Hades. E disse para o Saul, você amanhã vai estar aqui comigo. No Hades. Samuel estava no Hades. Está vendo? Mas ele era um profeta. E aqueles que receberam a palavra, Jesus foi lá e eles o reconheceram e saíram de lá com ele. José já tinha dito 400 anos antes, olha, vocês vão entrar em luta aqui, vocês vão virar escravos, vai acontecer isso, mas em 400 anos Deus vai levantar um libertador. Vocês peguem meus ossos e levem para aquela terra, porque lá o Senhor virá. Está vendo? E José o encontrou. José o encontrou, Davi o encontrou, eles o encontraram e foram vistos os patriarcas. A Bíblia diz, foram vistos os patriarcas andando em Jerusalém, inclusive um jovem casal chamado Abraão e Sara. Está vendo, irmão? Mas os que não receberam a palavra não saíram de lá. Você entende? Então agora é a hora de você receber essa palavra. Se você saiu com Jesus de lá do Hades, então você recebe essa palavra. Agora, se você não saiu com Jesus lá do Hades, pode permanecer como você está. Não mude nada, não tome nenhuma decisão. Você está bem na sua organização, fique aí. Fique aí. Aí tem riqueza, tem pedra preciosa. Fica aí, está muito bom. Agora, se você estava com Jesus Cristo, se você saiu com Ele lá do Hades, então você vai se agarrar nessa palavra e nunca mais a deixará. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Faça aqui, irmão Rosa, fazer um encerramento.